Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Olá, quarta-feira, 5 de agosto. Confira os destaques desta edição. Educação, um novo olhar na forma de educar. Força Voluntária Alto Uruguai deixa de fazer serviços de desinfecção em Erechim. Brigada Militar apresenta números de operação realizadas na região. Cirurgiões de quadril realizam procedimento em paciente com Covid-19 no Hospital de Caridade. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando de esporte. O Ipiranga se prepara para mais um confronto no próximo sábado. Desta vez será pelo Campeonato Brasileiro da Série C, contra a equipe do Brusque no estádio Augusto Bauer, às 17 horas em Santa Catarina. O Ipiranga treinou durante esta semana e hoje, quarta-feira, o grupo refez o teste de Covid-19. Desta vez no formato sorológico e também o PCR-RT, informa o presidente do clube, Adilson Stankiewicz. E hoje, quarta-feira, é o Dia Mundial da Saúde. E a gente fala de saúde de uma forma bastante animada e promissora. O médico ortopedista e traumatologista Nery Omizolo já realizou mais de 2.000 cirurgias de quadril ao longo de 25 anos de carreira. No entanto, recentemente ele teve uma experiência nova: conduzir um procedimento com uma paciente de 80 anos de idade, contaminada pela Covid-19. O quadro clínico indicava que a cirurgia de quadril era a alternativa para garantir a sobrevivência dela, a retirada da dor e a recuperação de suas funções motoras. Esse é o trabalho do médico: ajudar o paciente a resolver os seus problemas, buscando garantir qualidade, segurança e o melhor resultado possível, resume o Dr. Omizolo, que contou também, durante a cirurgia, com o apoio do cirurgião auxiliar, o Dr. Rodrigo Mocelin, que é seu colega na clínica de pronto atendimento de ortopedia e reabilitação, e também do médico anestesiologista, o Dr. André Rigo, e das demais equipes de profissionais do Hospital de Caridade de Erechim, que sediou o procedimento em seu bloco cirúrgico. Então, nesse Dia da Saúde, uma boa notícia, e a gente deseja a essa paciente, essa senhora de 80 anos, uma excelente recuperação e que ela tenha ainda muitos e muitos anos de vida.
E a partir do último dia 4 de julho, a Brigada Militar intensificou na região do Alto Uruguai o desencadeamento de operações de abordagem, desarmamento, identificação de pessoas e também de veículos, combinadas com ações de saturação e congelamento de área. Através do reforço do policiamento rotineiro da 2ª Companhia Conjugada, com manobras da Força Tática da 1ª Companhia e o apoio da Agência Local de Inteligência, visando coibir os crimes mais graves, especialmente os de homicídio, e desde então os policiais militares efetuaram diversas prisões, apreensões de numerário e objetos, retirando das ruas um elevado número de armas de fogo e de entorpecentes, enfatizando que em determinadas oportunidades também ocorreram operações integradas com a Polícia Civil e com a contribuição da comunidade, transmitindo informações que auxiliaram nas investigações. Neste momento, a Brigada Militar apresenta todos os números para a imprensa e também para a comunidade. Confira agora a relação de produtividade da Brigada Militar nos últimos 30 dias. Prisões efetuadas, 242. Armas de fogo apreendidas, 25. Drogas apreendida, maconha, 2,728 kg. Drogas apreendidas, cocaína, 142 gramas. Drogas apreendidas, crack, 244 gramas. Valores apreendidos sem procedência, 28.309,80 centavos. Pessoas abordadas, 3.953. Veículos abordados, 1.430. Veículos furtados, roubados, recuperados, 9. E no próximo bloco você confere. Força Voluntária do Alto Uruguai deixa de fazer serviços de desinfecção em Erechim. Educação, um novo olhar na forma de educar. E a gente também fala sobre a previsão do tempo para quinta-feira. Já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida.
E a Força Voluntária do Alto Uruguai expediu um comunicado oficial na tarde da última terça-feira, informando a suspensão das atividades de desinfecção para o combate da Covid-19. A entidade, que estava realizando o serviço de forma voluntária em estabelecimentos públicos, em frente aos hospitais, unidades básicas de saúde, praças e outros locais, desde o último dia 23 de março deste ano. O trabalho caberá agora à Defesa Civil de Erechim e a decisão foi uma medida interna da entidade. Consta no comunicado o seguinte: como é sabido, a Força Voluntária é composta exclusivamente por cidadãos que prestam serviços de forma voluntária e a entidade não recebe apoio financeiro de nenhum órgão governamental ou de nenhuma empresa privada, sendo limitada em suas atividades pela carência de materiais, equipamentos adequados, espaço adequado e recursos para a manutenção das atividades, sendo inviável neste momento a continuidade dos trabalhos. Eu conversei pessoalmente com o Adir, que faz parte da Força Voluntária, ontem no final da tarde, assim que recebemos esse comunicado, e ele me relatou que repassou este mesmo comunicado que chegou aos veículos de imprensa para o prefeito municipal. Infelizmente, a Força Voluntária não tem recursos para realizar esse trabalho. Muitas vezes o trabalho era realizado com os recursos próprios deles. Por exemplo, até a água que eles tomavam durante o trabalho era custeada por eles mesmos. Infelizmente, eles não têm apoio de nenhuma empresa de Erechim e já tentaram outras vezes com comunicados pedir para que a população, para que as empresas os ajudassem. Mas até o momento ninguém se prontificou a ajudá-los. E aí esse é o maior motivo para a retirada dos trabalhos. Infelizmente quem perde é a população. Com a chegada da pandemia, a educação passou por diversas mudanças. O ensino é fundamental para formar cidadãos mais preparados para lidar com os desafios impostos pela vida e também para o mercado de trabalho, e bem como desenvolver o senso crítico e a capacidade de tomar decisões. E para falar sobre esses aspectos, recebemos o professor Marcos Pinto. Vivemos em um tempo em que precisamos dialogar mais, falar sobre educação. Você sabe quais são os rumos que a educação está sendo conduzida em virtude desta pandemia? As aulas pararam, os ensinos se tornaram remotos, mas a gente não sabe se os alunos estão absorvendo o conteúdo da forma que seria o ideal. E para falar um pouquinho sobre esses novos tempos da educação, esse novo formato de ensinar, de aprender, nós convidamos o diretor do ICESEC, o professor Marcos Pinto, para falar um pouquinho sobre esta realidade que é vivida diariamente dentro da sala de aula. Bem-vindo, professor. Obrigado, Sandra. Cumprimento a ti, cumprimento aos nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui contigo, falando especialmente de um tema bastante complexo e importante, né? Sim. E gostaria de parabenizá-la por essa escolha de pôr em pauta um tema dessa magnitude. Professor, a gente veio de uma geração em que a escola era a parte fundamental da formação do nosso caráter, do desenvolvimento das nossas habilidades, da nossa coordenação motora também, das nossas habilidades manuais. Algumas coisas já não fazem mais parte do currículo, mas educar, aprender e se profissionalizar deve se manter no nosso currículo. Mas em tempo de pandemia, de coronavírus, onde fica difícil ensinar, fica difícil aprender, gerou uma lacuna muito grande entre alunos, escola e professores. Quais são os rumos da educação? Bem, falar neste tema, no início do nosso diálogo, é importante que a gente mencione aos ouvintes que todos os aspectos que serão abordados aqui, com certeza teremos adeptos às nossas ideias e teremos pessoas que não irão concordar por divergir de opinião. Portanto, passa-se aqui por um exercício de futurologia, né? Em que a gente tem que fazer uma certa distinção entre previsão e projeção dos rumos da educação pós-pandemia. O que a gente tem pensado, discutido com o quadro de professores, com colegas de profissão,
sobre os rumos da educação passam fundamentalmente por um entendimento de que tipo de escola nós tínhamos, de que tipo de escola nós temos e que tipo de escola teremos. É verdade. Sempre levando em consideração, Sandra, a questão do protagonista do processo. E esse não pode ser esquecido, que é o aluno. A base fundamental de todo o processo de aprendizagem é o aluno. Fala-se muito, ouve-se muito sobre os novos formatos de se ensinar, mas o processo todo que tem que estar sendo levado em consideração é a formação do caráter, do conhecimento e da cidadania do aluno, para que ele possa estar adaptado às exigências do mercado. Então, diante desse vislumbre de que tipo de educação nós tínhamos, de que tipo de escola nós tínhamos, de que tipo de geração e de desenvolvimento cognitivo do ser humano, a gente tem que estar muito bem centrados a partir de agora, porque nós não podemos passar o protagonismo da educação para a tecnologia. É verdade. A tecnologia vai fazer cada vez mais parte do processo de educação? Sim. É um aliado, né? Inevitavelmente, nós não vamos conseguir fugir da educação EAD, da educação remota por meio de outros elementos. Nós não vamos, vamos ter que começar a entender que a sala de aula ela tem que ser um processo que não vai ser o único local de aprendizagem. Sim. Museus, igrejas, praças, cinemas, são todos locais que passam a fazer parte desse processo de ensino. Por quê? Porque a mídia, porque as tecnologias fazem parte do novo mercado de trabalho. Então, o que nós temos que estar muito atentos nesse processo de novos tempos é as questões de que iremos preparar conteúdo para alunos ou habilidades e competências. Que é o foco principal, desenvolver, né, habilidades e competências. Porque o mercado de trabalho, muitas vezes, não basta só o conteúdo. Você tem que ter essas habilidades. Você tem que ter essa visão, você tem que ter essa noção do que o mercado está exigindo de você. Muitos pais, muitos alunos nos perguntam: professor, quais são as profissões do futuro? Quais as características do profissional do futuro? São respostas que o mercado vai dar conforme a evolução dos processos. E falando justamente nisso, até março a gente tinha um cronograma já definido de profissões do futuro e já se falava. A partir do momento da pandemia já mudou totalmente esse profissional do futuro. Exatamente. Então, dentro dessa caminhada da educação, muitos estudos no exterior e no próprio Brasil têm sido desenvolvidos sobre essas características. E as conclusões, infelizmente, são as mesmas, que dizem que temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, essa trilogia desse processo tem que se aproximar. Sim, tem que caminhar lado a lado. Pelo menos numa fase temporal. Sim. Estarmos todos no mesmo século, em termos de formação, de leitura de mercado, de aperfeiçoamento. Passo aqui fazer um parênteses, quando nós observamos que no próprio artigo 208 da nossa Constituição, que trata da educação, no seu primeiro parágrafo, ele coloca a educação infantil obrigatória. A partir do momento que nós percebemos a educação como uma obrigação, tudo que é obrigado a ser feito causa uma certa relutância do ser humano por natureza. Sim. Nós temos que entender e passar a trabalhar a educação como uma necessidade e não como uma obrigação. Então, os processos de tecnologia vão ser as ferramentas
para essa mudança, e não a essência. Uhum. A essência é a formação. Durante esse passar desses últimos pelo menos 40 anos, e eu esse ano completo 36 anos de magistério, a gente observou que as escolas e a educação, ela passou a receber uma carga bastante grande de ações que a comunidade civil, que a comunidade política deveriam estar fazendo o seu papel, e foi passado para a escola. Então, são passadas certas ações que a família devia estar fazendo com o cidadão, sim, e é passado para a escola fazer isso. Sim. Então, me parece que se perde um pouco de funções específicas. O que é dever de cada um. Do que é dever de cada um. Esse eu acho que é o grande ponto de partida dessa compreensão, para que a gente possa projetar a evolução da educação nos aspectos quali, quanti. Quantidade e qualidade da educação. Professora, desde que aconteceu essa pandemia, o estudo ele ficou remoto. De que forma vocês do ICESEC estão tendo esse contato com o aluno, educando, preparando os professores, porque para alguns a tecnologia é um bicho de 7 cabeças, porque de um dia para o outro tiveram que dar aula online. O professor não estava preparado para entrar na sala de aula, para ficar em casa com uma tela na frente explicando para o aluno. Não adianta, o professor não estava preparado para isso. Como é que vocês estão se organizando? Na verdade, Sandra, o que ocorreu foi uma ação muito rápida e, de uma certa forma, coloco aspas aqui na minha fala, precipitada na paralisação, pois você tinha todo um planejamento presencial. Sim. E daqui a pouco, morreu. Começa a ser online. Aí eu também faço uma outra análise das dificuldades que não só o ICESEC e grande parte das instituições passam, porque os professores que são formados, eles não são formados para a educação à distância. Sim, é verdade. Nós não temos cursos específicos de formação geral para uso de TI para as didáticas de educação à distância. São muito poucos os profissionais preparados para isso. Começa por aí. Segundo, o que não é culpa deles. Claro, nós não temos essa disponibilidade dentro das grades curriculares dos cursos de formação para o magistério, algo mais específico que forme professores para atuar nessa área. Segundo processo, o aluno. Os nossos alunos não são treinados ou ensinados a estudar remotamente. E não é fácil. O contato presencial é o comum, é o habitual, é o que se tem e é o que fica mais fácil de tirar as dúvidas e essa troca de relação. E o terceiro é o próprio acesso à tecnologia. Quando a gente fala em educação à distância, a preocupação é, todos têm acesso a um bom sinal de internet? Todos sabem e têm um espaço nos seus lares específico para aqui é o meu local para estudar? Quantos pais, mães que estão estudando e que quando se sentam na frente do computador em casa estão na cozinha ou estão na sala com a TV ligada do filho, o telefone que toca, o esposo ou a esposa que entra no espaço, um filho que pede sua atenção. Então, as dificuldades é que nós ainda vamos enfrentar, e isso passa fundamentalmente por uma mudança no formato da educação, para que se comece a preparar as crianças a estudar à distância, em que sites devem buscar, e é isso que a gente tem procurado fazer no ICESEC, o cuidado em que fontes você vai buscar informação, porque é muito comum, e é um dito popular, né, do professor Google,
Ah, digita no Google que ele te responde. Ali tem uma série de informações. É por isso que as fábricas dos fakes ganham muito dinheiro com isso. Porque tudo que você botar lá, ele vai te responder. Agora está certo o que está lá? É o que você está buscando? Tem fundamento? Qual é a fonte da sua pesquisa? A didática do ensino à distância passa fundamentalmente por outros métodos de ensino que não são os tradicionais de quadro e pincel. Então o professor tem que ser muito mais criativo na hora de ministrar a sua aula, com muito mais interatividade, mas nós ainda temos uma cobrança muito grande de conteúdo. Nós estamos dentro ainda de um cenário onde nós trabalhamos a educação de duas formas, a conteudista e a humanista. E nós não temos a educação tecnológica. Então, esse processo passa por, primeiro, preparar os professores. Não se teve esse tempo. Não se teve. Não estamos tendo esse tempo. Preparar os alunos. Aí muitos podem dizer o seguinte, mas o mundo é assim, o mundo é rápido, exige soluções rápidas. Soluções rápidas nem sempre são soluções, muitas vezes são transferência de problema. Então, quando a gente passa por dificuldades, sim, como todas as escolas estão passando, por causa dessa urgência em resolver o problema das aulas presenciais. Então, vem algumas entidades que colocam, mas existem plataformas gratuitas, que é fácil, o professor entra ali, grava sua aula, ou cria grupos, e fica tudo às mil maravilhas. Eu me questiono. Você está vendo um rosto na tela. Quando você está, pessoalmente, você está olhando no olho da pessoa, você está percebendo se ela está prestando atenção no que você está falando. Com certeza. Mas o olho da tela, você não consegue isso. transmitir esse sentimento. Não. Só para isso, o grau de absorção do conteúdo que está sendo trabalhado. Como é que você vai fazer? Mas depois faz uma prova que você vai saber. Mas aí nós entramos na conteudista. E esse conteúdo, como é que você recupera isso? Existem técnicas para isso? Sim, existem técnicas. Técnicas de tornar aulas mais dinâmicas, técnicas para se fazer a chamada do aluno, técnicas para se trabalhar com exercícios online, onde vão se respondendo questões e respostas. Tudo isso existe. Mas isso precisa ser preparado. A gente não pode transferir a responsabilidade única e exclusivamente para o professor. E também tem aquela parte, nem sempre todos os alunos entendem e aprendem da mesma forma. Exatamente. Que está tudo no conjunto. Aí entra capacidade de entender, compreender. A didática do ensino, né? Isso aí. Então, me parece que o que é inegável é a tecnologia e o envolvimento da tecnologia dentro da forma de educar. Não é da educação. É da forma de educar. Essa sim, não tem mais volta. Educação à distância, por exemplo, nós temos uma parceria com a FAG de Cascavel, sob coordenação do professor Alencar. É algo que já se fala na Europa, por exemplo, que tivemos oportunidade de participar do programa doutoral lá. Eles já falam isso de educação à distância no ano de 900. O que foi melhorado foram as formas de se chegar a essa educação. Tanto que a educação à distância, se nós fizermos um processo e retroagir no tempo, ela é do tempo de Cristo. Quando se catequizavam os povos por meio das cartas dos apóstolos. Ou seja, nós aqui no Brasil tivemos, quanto tempo o Instituto Brasileiro Universal fazendo os cursos de eletrônica, de concertos de rádio a válvula na época ainda, né? E que se mandava o material para o aluno, ele fazia os exercícios, mandava as provas para corrigir, depois vinham os certificados como técnicos em eletrônica, né? Ou seja, não é novidade, o que mudou foi a tecnologia. Que tomou um lugar bastante grande. Nesse aspecto. Mas o que não mudou? O que não mudou foi a forma de
dar essa educação, passar esse conhecimento, mas a educação continua sendo a mesma. A absorção de conhecimentos para gerar habilidades e competências. Isso aí. É um assunto bastante amplo, professor. Nós ficaríamos horas e horas falando e não esgotaria o assunto. Muito obrigada por ter vindo aqui. Com certeza a gente vai continuar falando desse assunto em outras oportunidades, porque é muito importante falar de educação. Obrigada. Eu que agradeço. Novamente quero parabenizá-lo por ter trazido à pauta o tema. Que continue essa discussão com outros colegas, né? Para que a gente possa crescer e evoluir com ideias, com pensamentos. E a gente espera que essa pandemia acabe logo. E também queria aproveitar como a última fala, passar uma mensagem aos pais que estão preocupados com o retorno às aulas, dizê-los que a escola foi, e sempre será um meio de ensinar. É um local seguro, é um local onde as pessoas aprendem e aprenderão a conviver com essa pandemia, com este vírus, de uma forma adequada, por meio das instruções que todos os professores irão passar a seus filhos. Portanto, a volta às aulas será muito tranquila e, se Deus quiser, sem esse perigo e esse medo dessa pandemia. E a quarta-feira a gente segue com temperatura amena, o dia ensolarado e muito agradável, mas na quinta-feira não será diferente. Vamos conferir? Na quinta-feira pela manhã, uma mínima de 10 graus, a máxima de 23, a média do dia em torno de 17 graus, a umidade do ar 71%, ventos 11 km por hora e a gente não tem previsão de chuva aí para quinta-feira. Continuamos com esse calorzinho que eu acho que vai passar o final de semana com essa temperatura agradável. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias nas nossas plataformas digitais, lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá! O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida.